Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso emocionante quiz bíblico, onde testaremos seus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante pela história, ensinamentos e personagens da Bíblia Sagrada. Este quiz certamente será uma oportunidade de aprendizado e reflexão. Então, vamos começar essa jornada emocionante e descobrir o quanto você realmente sabe sobre a Bíblia. E a nossa primeira pergunta é: quem subiu na árvore para ver Jesus passar? Opção A: Zaqueu. Opção B: Mateus. Ou opção C: João Batista. E a resposta correta é opção A: Zaqueu. Quando Jesus ia atravessar Jericó, um homem muito rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, procurou ver Jesus. Mas como era de estatura baixa e não conseguia espreitar por cima da multidão, correu à frente e trepou a uma árvore junto à estrada para dali o ver. Quando Jesus ia passar, olhou para cima, e vendo Zaqueu, chamou-o pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque convém-me visitar-te hoje. Ele saltou para o chão, e satisfeito levou Jesus para sua casa. Mas a multidão ficou descontente. Afinal vai ser hóspede de um conhecido pecador, murmuravam. Entretanto, Zaqueu levantou-se e disse-lhe: Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres. E se tenho cobrado a mais dos impostos, restituirei 4 vezes esse valor. Jesus disse: a salvação entrou hoje neste lar. Este homem é como um filho fiel de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar pessoas perdidas como este homem. Referência bíblica: Lucas capítulo 19. A segunda pergunta é: quem pediu para andar sobre as águas com Jesus? Opção A: Tiago. Opção B: João. Ou opção C: Pedro. E a resposta correta é opção C: Pedro. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Referência bíblica: Mateus capítulo 14. E a terceira pergunta é: qual foi o primeiro milagre de Jesus? Opção A: a multiplicação de pães. Opção B: curar o cego. Ou opção C: transformar a água em vinho. E a resposta correta é opção C: transformar a água em vinho. Jesus transformou a água em vinho num casamento em Canaã da Galileia. Esse foi o primeiro milagre realizado por Jesus Cristo. Assim como o Senhor realizou essa intervenção sobrenatural nesse casamento, Ele pode realizar, hoje, uma intervenção sobrenatural nas nossas vidas. Referência bíblica: João capítulo 2. E a quarta pergunta é: Jesus entrou em Jerusalém montado em que animal? Opção A: jumentinho. Opção B: cavalo. Ou opção C: camelo. E a resposta correta é opção A: jumentinho. E levaram o jumentinho a Jesus. Puseram os mantos sobre o lombo do animal e ele montou.
Muita gente estendeu os seus mantos pelo caminho, enquanto outros cortaram ramos dos campos. As pessoas iam tanto à frente como atrás, exclamando: Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Referência bíblica: Mateus capítulo 21. E a nossa quinta pergunta é: na parábola do semeador, quais sementes cresceram e deram uma boa colheita? Opção A: as sementes que caíram entre espinhos. Opção B: as sementes que caíram no caminho. Ou opção C: as sementes que caíram em terra boa. E a resposta correta é opção C: as sementes que caíram em boa terra. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Quem ouve a palavra e a entende, certamente viverá de acordo com ela. Trata-se de uma compreensão prática, explicitada na vida do dia a dia. Referência bíblica: Mateus capítulo 13, 23. E a sexta pergunta é: quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado? Opção A: Pedro. Opção B: Maria, mãe de Jesus. Ou opção C: Maria Madalena. E a resposta correta é opção C: Maria Madalena. Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Referência bíblica: João capítulo 20. E nossa sétima pergunta é: Lázaro foi ressuscitado depois de quantos dias? Opção A: 3 dias. Opção B: 4 dias. Ou opção C: 5 dias. E a resposta correta é opção B: 4 dias. Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças, porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois destas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu,
tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Referência bíblica: João capítulo 11. E a oitava pergunta é: na primeira multiplicação, quantos pães e peixes Jesus usou para alimentar a multidão? Opção A: 5 pães e 2 peixes. Opção B: 2 pães e 5 peixes. Ou opção C: 5 pães e 3 peixes. E a resposta correta é: opção A: 5 pães e 2 peixes. Caía a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas, disseram eles, nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-mos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Referência bíblica: Mateus capítulo 14. E a nona pergunta é: quem ajudou Jesus a carregar a cruz? Opção A: Barrabás. Opção B: Simão Cireneu. Ou opção C: Pedro. E a resposta correta é: opção B: Simão Cireneu. Vestiram Jesus de púrpura, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e punham-se de joelhos como para homenageá-lo. Depois de terem escarnecido dele, tiraram-lhe a púrpura, deram-lhe de novo as vestes e conduziram-no fora para o crucificar. Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no a que lhe levasse a cruz. Conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Referência bíblica: Marcos capítulo 15. E chegamos à nossa 10ª e última pergunta. Qual o nome do cego de Jericó que clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Opção A: Bartimeu. Opção B: Bartolomeu. Ou opção C: Barnabé. E a resposta correta é: opção A: Bartimeu. Chegaram a Jericó. Ao sair dali Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Raboni, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Referência bíblica:
Marcos capítulo 10. Gostaríamos de agradecer por ter participado do nosso quiz bíblico. Foi um prazer ter você conosco nesta jornada de conhecimento e descoberta das Escrituras Sagradas. Mais uma vez, obrigado por sua participação e esperamos vê-lo novamente em nossos próximos desafios e vídeos do canal. Que Deus abençoe sua jornada de estudo e crescimento espiritual. Peregrino em Cristo lhe deseja um ótimo dia.